própria pessoa que estava recusando o tratamento. Eram os pais da criança que estavam recusando o tratamento para uma pessoa de 3 anos. Em outra situação, pode ser que a resposta para o conflito seja outra. Basta imaginar, por exemplo, que uma pessoa idosa, já com mais de 80 anos, tenha que se submeter a um transplante cuja chance de morrer é de 40%. Nesse caso, é perfeitamente legítimo que a própria pessoa recuse o tratamento, mesmo porque ninguém pode se submeter a tratamento com risco de vida, com risco para a própria vida, sem concordar com esse tratamento. Você percebe então que no conflito entre dois direitos fundamentais, qualquer um pode ganhar, qualquer um pode perder. Tudo depende do caso concreto, tudo vai ser resolvido pelo princípio da ponderação. Realmente, existe um princípio hermenêutico, um princípio da hermenêutica constitucional, que é o princípio da harmonização ou cedência recíproca ou concordância prática ou ponderação. É a mesma coisa. É porque no direito a gente adora usar nomes diferentes para a mesma coisa. Harmonização ou cedência recíproca ou concordância prática ou ponderação. O que diz esse princípio hermenêutico? Diz que quando eu tiver dois direitos fundamentais em jogo, dois direitos fundamentais aparentemente em conflito do mesmo caso concreto, eu devo, à luz do caso concreto, decidir qual deles deverá prevalecer. Por isso é o princípio da harmonização, quer dizer, o intérprete da Constituição, ele deve harmonizar os princípios em conflito. Também chamado princípio da concordância prática, quer dizer, na prática os direitos têm que concordar. A cedência recíproca, qualquer um pode ganhar, qualquer um pode perder. A ponderação, eu devo sopesar para ver no caso concreto qual direito deve prevalecer. Numa situação como essa, nós estamos inequivocamente diante de um caso de restrição a um dos direitos fundamentais. Os casos de conflitos entre direitos fundamentais não param por aí. Por exemplo, existe o caso do conflito entre a liberdade de manifestar o pensamento e a proibição do racismo, que nós já citamos aqui, o caso Elvanger. No caso Elvanger, havia o conflito entre a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento e a proibição do racismo. O Supremo Tribunal Federal, julgando o habeas corpus 82424 do Rio Grande do Sul, decidiu então, o Tribunal Pleno, relator ministro Maurício Corrêa, o Supremo Tribunal Federal decidiu então que naquele caso concreto prevaleceria a proibição do racismo, o que não quer dizer que em outros casos concretos a resposta seja a mesma. Outros casos também de conflitos entre direitos fundamentais existem ao largo na jurisprudência. Por exemplo, existe o caso do conflito entre a liberdade de expressão e a proibição de incitação de prática de ilícitos. Por exemplo, aquela banda Planet Hemp, que tinha uma música que defendia a legalização da maconha. Ora, defender a legalização da maconha, em tese, não é ilícito. Mas se determinada música incitar o uso de drogas, até onde vai o limite da liberdade de expressão e até onde vai o direito fundamental à segurança pública para que não se use um veículo como a música para incitar a prática de um crime. Foi também o que houve com o caso julgado no Rio Grande do Sul com a banda gaúcha chamada Bidê ou Balde. Essa banda tem uma música intitulada E Por Que Não? Nessa música, a letra dá uma interpretação dúbia, mas que pode indicar a retratação de um caso de pedofilia. E aí, nesse caso, será que a liberdade de expressão justifica execução pública de uma música que tenha um conteúdo que pode levar a um conteúdo de pedofilia? No caso concreto, a banda entrou em acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul para não promover mais a execução da música. Mas veja que nesse caso, nós estamos diante de uma situação complexa, uma situação de conflito de dois direitos básicos. De um lado, a liberdade de expressão, do outro lado, a proibição dos atos ilícitos. Se, por um lado, a pedofilia é um ato brutal que deve ser reprimido com a maior força que o Estado possa legitimamente impor,
Por outro lado, se nós levássemos ao paroxismo, ao exagero, essa regra, não haveria um romance que é um clássico da literatura mundial, que é Lolita, de Vladimir Nabokov. Então vejam que nós estamos aqui diante de um caso muito complicado. É aquilo que um autor americano chamado Herbert Hart chamava de hard cases, ou seja, são casos difíceis, são casos em que qualquer resposta vai sempre deixar na dúvida o intérprete do direito. Também outros casos existem na jurisprudência brasileira e na jurisprudência de outros países, até na Corte Europeia de Direitos Humanos. A Corte Europeia de Direitos Humanos chegou na década de 2000, se debruçar sobre o conflito entre liberdade de expressão e direito à intimidade, que foi no caso da princesa Caroline de Mônaco, no caso Hanover versus Alemanha. Caroline de Mônaco, em 92, há pouco tempo havia se separado do marido e então foi fotografada dentro de um clube privado por um fotógrafo que se postou no telhado da casa vizinha e que possuía uma máquina fotográfica com um zoom muito avançado para a época e conseguiu flagrar a queda da princesa Caroline de Mônaco na piscina dentro do clube privado. Ela entrou então com a ação de indenização por danos morais e materiais contra a revista alemã. Perdeu nas instâncias ordinárias, recorreu até o Tribunal Constitucional Federal Alemão e perdeu novamente. Não contente, ela suscitou o caso na Corte Europeia de Direitos Humanos e aí foi declarada vencedora. Porque a Corte Europeia de Direitos Humanos, nesse caso Hanover versus Alemanha, decidiu que se por um lado é verdade que pessoas públicas têm menos intimidade do que pessoas particulares, por outro lado, as circunstâncias do caso concreto, o fato de ela estar num clube privado e de o fotógrafo ter se colocado em outra casa com a lente especial invadindo a privacidade da princesa Caroline de Mônaco, nesse caso específico, a Corte Europeia de Direitos Humanos deu ganho de causa à princesa Caroline de Mônaco. Por outro lado, se alguém, por exemplo, estiver num ambiente público jantando com outra pessoa, nesse caso, então, uma pessoa pública poderá muito bem ser fotografada por alguém, por um repórter, sem que isso cause qualquer constrangimento, nem cause qualquer dano moral. Então, nós temos que perceber que o mesmo conflito entre direito à liberdade de expressão jornalística e direito à intimidade pode ter respostas diferentes de acordo com o caso concreto. Então, veja, os direitos fundamentais não são absolutos. Os direitos fundamentais são limitados, eles encontram limites, eles encontram restrições. Restrições previstas na própria Constituição, restrições decorrentes da liberdade de conformação, ou seja, da liberdade de definição que a Constituição dá ao próprio legislador, e também da concorrência entre os próprios direitos fundamentais. E ainda existe o caso da reserva legal. A reserva legal se verifica quando a Constituição dá ao legislador a tarefa de restringir determinado direito por meio de lei. E aí nós temos, então, um caso em que aquele direito pode ser restringido, mas apenas por meio de lei. Por exemplo, existe o caso em que a Constituição prevê é inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, na forma e nas hipóteses que a lei estabelecer por decisão judicial para fins de instrução criminal ou investigação processual penal. Então veja que, nesse caso do artigo 5º, inciso 12, a Constituição previu a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, mas deixou ao legislador a reserva legal para a restrição desse direito fundamental. Aliás, é aqui que surgem duas teorias que vêm lá da Alemanha e que são hoje aplicadas no Brasil. A teoria externa dos limites e a teoria interna dos limites. A teoria externa diz que os direitos fundamentais existem, mas sofrem restrições por parte do Constituinte e do legislador ordinário. Já a teoria interna diz que não. Diz que o direito fundamental existe.
e o direito fundamental tem um determinado conteúdo já fixado. Quer dizer, trocando em miúdos, para a teoria externa, existe o direito fundamental e ele pode ser restringido externamente. Já para a teoria interna, não. Quando nós conhecemos o conteúdo do direito fundamental, já estamos conhecendo também os seus limites. No Brasil, parece predominar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a teoria externa. Ou seja, a gente considera que existem os direitos fundamentais, mas eles são direitos fundamentais apenas a priori. Eles são direitos fundamentais apenas prima facie, como fala Robert Alexis. Quer dizer, existe o direito fundamental como algo a priori, mas ele pode sofrer restrições nos casos que nós já apontamos. Mas uma discussão muito interessante sobre as restrições, os limites aos direitos fundamentais, é uma discussão que veio da Alemanha e que hoje já é plenamente aceita no Brasil, que é a teoria Schranken, ou seja, a teoria dos limites dos limites. O que é que isso quer dizer? Nós sabemos que o direito fundamental tem limites. Quer dizer, o direito fundamental não é absoluto. O direito fundamental pode ser restringido. Mas essa restrição não é ilimitada. A restrição aos direitos fundamentais não pode esvaziá-los. Ou seja, existe um limite à imposição de limites aos direitos fundamentais. Por isso, a teoria dos limites dos limites. O principal limite ao direito fundamental é a chamada teoria do núcleo essencial. O que é essa teoria do núcleo essencial? Ela diz que cada direito fundamental tem um mínimo que deve ser respeitado. Cada direito fundamental tem uma parcela mínima que não pode ser objeto de restrição. Ou seja, se todo o campo dos direitos fundamentais pudesse ser restringido de forma ilimitada, nós estaríamos esvaziando o direito fundamental. Por exemplo, a Constituição ela prevê que a lei definirá os crimes hediondos que serão insuscetíveis de graça ou anistia. É claro que cabe ao legislador definir quais crimes são hediondos, mas o legislador não pode